Bom, começamos aqui a gravação na segunda parte. Agora vamos falar de direção defensiva e primeiros socorros, tá? Fica aí até as 10, né? Mais ou menos uma hora agora. Direção defensiva, as características do condutor defensivo. Direção defensiva praticamente é dividida em três partes, né? Que é o perfil do bom motorista, né? As condições adversas e os acidentes de trânsito. Primeiro vamos falar aqui do perfil. São chamados elementos da direção defensiva, que são 5. E 5 elementos da direção defensiva são conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. São 5 elementos da direção defensiva, tá? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Tá? Primeiro nós temos aqui conhecimento. Conhecimento de quê? Das leis, das normas de circulação, das vias, sinalização, veículos, infrações, penalidades e medidas administrativas. Quer dizer, conhecer a legislação de trânsito. Esse já é um assunto da aula de amanhã, tá? Então, legislação vai ser na aula de manhã, 7 horas da manhã. Então, atenção, dirigir atento a tudo que traga informação e que possa causar um acidente, tá? A atenção, ela é dividida em atenção difusa, atenção periférica, atenção auditiva, né? Você ouvir, né, qualquer tipo de veículo que esteja se aproximando do seu. Situações que tiram a atenção do condutor. Dirigir com o braço para o lado de fora do veículo, dirigir transportando pessoas, animais, volume à sua esquerda ou direita entre braços e pernas, dirigir com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança no trânsito, dirigir com calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização de pedais, dirigir utilizando fone nos ouvidos ou conectar a aparelhagem sonora ou até mesmo de telefone de celular. E é infração gravíssima de dirigir manuseando o celular. Já a previsão, ela é dividida em 2 tipos, que é a previsão imediata e a previsão imediata. Previsão imediata, preventiva, longo prazo. E a previsão imediata, corretiva, curto prazo. Por exemplo, imediata, você vai viajar, verifica pneu, freios, limpador de para-brisa, buzina, e leva uma grana, porque você sabe que durante o caminho algo pode acontecer. Ou seja, você está prevendo isso imediatamente, você está prevendo lá na frente. Previsão imediata. Enquanto que a previsão imediata, você está dirigindo e uma bola atravessa o seu caminho. Logo depois da bola, quem é que vem? Criança, menino. Ou seja, você está prevendo isso imediatamente. Ou seja, é corretiva, curto prazo. A previsão imediata, eu falo até dele ser mais importante do que a previsão imediata, porque é questão de segundos, né? Até você tomar uma atitude, tá? Exemplos de previsão imediata. Em vias rurais, prevê a possibilidade de encontrar animais na pista. O que fazer? Né? Nunca passar pela frente do animal. Diminuir a velocidade e passar por trás dele, tá? Nos pontos de parada, prevê pessoas com atitudes negligentes para com o trânsito. Então, sempre ter cuidado com locais que têm grande movimentação de pedestres, né? Nunca passar em alta velocidade próximo deles. Aí nós temos aqui algumas situações também, né? O motorista observa que o semáforo está aceso no verde já há algum tempo. Prevê, então, que poderá ter que parar nesse cruzamento. Ao se aproximar de época de chuva, prevê que terá que usar os equipamentos de segurança do veículo de proteção para a condição adversa de chuva, tais como limpadores de para-brisa, banda de rodagem dos pneus, desembaçadores, né? Ao passar por um ponto de ônibus, prevê que tem vários coletivos parados, né? Prevê que algum pedestre poderá sair na frente do ônibus. E
Peraí só um pouquinho. Tá. Transitando em frente a áreas escolares, prevê a possibilidade de encontrar jovens e crianças desatentas ao trânsito. E em vias rurais, prevê a possibilidade de encontrar animais na pista. Tá? Já a decisão, todo condutor precisa ser capaz de decidir e determinar qual atitude tomar ao reconhecer uma condição de perigo à sua frente. A escolha implica no reconhecimento das alternativas que se apresentam no trânsito, nas diversas situações de trânsito, a tempo de evitar um acidente. Então, às vezes, você tem um caminho mais curto, mas com a pista ruim, às vezes tem um caminho mais longo, com a pista melhor, né? A decisão inclui isso e também aquelas decisões a curto prazo também, né? E tem algumas situações aqui de decisão. O motorista está parado em uma linha de retenção e precisa decidir o momento de entrar na preferencial. Aguarda pacientemente o momento de entrar na preferencial, sem oferecer riscos para si e para os outros. O motorista observa à frente uma barreira policial, diminui a velocidade e observa com atenção a sinalização do policial. O motorista escuta a sirene da viatura, deixa livre a passagem da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Em condição de visibilidade limitada, o motorista observa um caminhão, né, não faz a ultrapassagem, mantém a distância de segurança e aguarda o momento adequado de fazer a ultrapassagem. E, por último, a habilidade, que é praticamente você somar os elementos anteriores. A habilidade soma conhecimento, atenção, previsão e capacidade de decisão. Esses são os elementos da direção defensiva. Já na questão das condições adversas, que muito cai na prova, são os fatores causadores de acidente de trânsito. São 6 as condições adversas: luz, tempo, via, trânsito, veículo e o próprio motorista. Iane, você que está aí comigo, única pessoa sobrevivente da aula de revisão, na sua prova, caiu alguma condição adversa além dessas? Não. Tipo, nós temos 6: luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista. Caiu, tipo, condição adversa de passageiro. Caiu sobre o tempo e via só. Normalmente são essas duas as mais cobradas, mas não caiu nada sobre passageiro? Não. É porque tem uma galera que está falando ultimamente e nos manuais das autoescolas tem aí condição adversa de passageiro, mas não tem caído na prova. Eu nunca vi ninguém falando. Não caiu para mim, não. Da condição adversa de luz, ela é dividida em 2 tipos, que é a luz natural e a luz artificial. Natural, o sol, e artificial, iluminação pública e faróis dos veículos. Tá? O excesso de luz, excesso de iluminação, causa o efeito conhecido como ofuscamento. Seria isso que você está vendo aí na tela agora. Ofuscamento. E a falta de luz, pouca luz, provoca penumbra. Já é um efeito inverso ao ofuscamento. Quando você está na rua, meio-dia, 1h da tarde, sai correndo e entra dentro da sua casa. Você consegue enxergar tudo direitinho? Não. Esta é a penumbra. É o efeito inverso ao ofuscamento. Tá? Uhum. Isso pode ocorrer no trânsito? Sim. Pode. Aonde? Chuva, túneis. Antes do túnel, tudo claro, então dentro do túnel, tudo escuro. Então, se cair na prova, ao entrar ou sair de túneis, uma boa dica é fechar um dos olhos antes de ingressar ou de sair do túnel. E aumente sempre a distância do veículo que segue à frente. Então, antes do túnel, tudo claro, fecha um olho, que você está meio que adaptando este olho ao ambiente mais escuro. E ao entrar lá dentro, libera a visibilidade e faz a inversão. Um olho vai te ajudar lá dentro, o outro iria te atrapalhar, então você inverte para resolver a situação. Tá? Agora, pode ter também a situação de usar um óculos escuro antes de entrar no túnel, e ao entrar, tirar o óculos.
Já está meio que adaptado àquele ambiente. Outra coisa, alguém vindo com farol alto ligado no sentido contrário. É luz artificial, em sentido contrário. O que você pode fazer? Dar sinal de luz para avisar para ele que está te atrapalhando e observar o bordo direito da pista, o acostamento, o meio-fio, a linha, né? Você tenta observar o bordo direito da pista, né? Isso vai tentar te ajudar naquela condição. Alguém vindo com farol alto ligado em sentido contrário, dá sinal de luz e observa o bordo direito. Lembre, bordo direito, porque na prova pode cair o bordo esquerdo. O bordo esquerdo está errado porque é de onde que o carro está vindo. Então, observar o bordo direito da pista. Beleza? Aham. Bom, na chuva nós temos aqui, na condição diversa de tempo, aliás, nós temos aqui chuva, neblina, granizo e vento lateral. Né? Na chuva, nós temos a chuva caindo lá fora, que você tem que utilizar. Se cair na prova, chuva, neblina, granizo e vento lateral, utilizar limpador de para-brisas e farol baixo. Aham. São esses dois equipamentos que devem ser utilizados em caso de chuva. Limpador de para-brisas e farol baixo. Beleza? Beleza. E a chuva pode causar um fenômeno conhecido como aquaplanagem, muito cobrado na prova. O que é a aquaplanagem? É a perda de contato do pneu com o asfalto por uma camada fina de água. O carro está meio que planando, né? Surfando, tá? Pisar no freio é certo? Não. Então, em caso de aquaplanagem, não pise no freio, nem na embreagem e nem no acelerador. Você tem que segurar o volante firmemente, fazer pequenos movimentos para a esquerda ou direita, tá? E não pisar em nenhum pedal, porque até o carro ganhar controle com o asfalto. Ganhou o controle, aí você começa a pisar no freio devagar. Por quê? O que provoca a aquaplanagem é justamente a velocidade, a quantidade de água na pista e o estado de conservação dos pneus. Tá? Então, se cair na prova, o que provoca a aquaplanagem? Velocidade, quantidade de água na pista e principalmente o estado de conservação dos pneus. Beleza? Tranquilo. Você está anotando alguma coisinha? Tô, Tá acompanhando? Véio? tô, professor. Beleza. E Anny, eu vou te falar que eu vou revelar uma coisa para você. Estou muito triste. Eu imagino. Queria tanto que essa aula tivesse várias pessoas. Acontece. Chuva, neblina, granizo e vento lateral, a regra é a mesma. Limpador de para-brisas e farol baixo. Só. Tá? Aí, vento. Né? Nós temos aqui abrir os vidros. Por quê? Se os ventos forem transversais, abra os vidros, reduz a velocidade, mantendo as mãos firmes na direção. Se os ventos forem frontais, mantenha firme a direção e o veículo bem alinhado. Vento lateral, a ventania de lado, pode fazer o carro tombar, tá? Então, mantenha o vidro aberto para que a ventania passe de um lado para o outro. Isso dá mais estabilidade, inclusive, tá? Vidro fechado facilita a pancada do vento. Vidro aberto, o vento entra, passa para o outro lado e dá mais estabilidade ao veículo. Só que vidro aberto aumenta o consumo de combustível do carro? Sim. Porque o carro fica mais pesado. Para sair do lugar, vai ter que acelerar mais. Consequência, aumenta o consumo de combustível. Tá? Então, o vidro aberto tem esse aumento no consumo, mas claro que isso a longo prazo. Tá? Outra coisa, neblina já falei. Condição adversa de via. São situações na via que podem causar acidentes, tipo buraco, falhas de sinalização, aclive, declive,
Estrada, né? Curva, tipo de pavimento, pista estreita, excesso de vegetação, acostamento perigoso. Então, condição adversa de via são situações na via que podem provocar acidentes. Tá? Já a condição adversa de trânsito, né, você tem ali, a única condição adversa de trânsito existente é o congestionamento. Não tem outra condição adversa de trânsito existente, só o congestionamento. Beleza? Tá bom. Veículo. Você tem manutenções, né? Entre manutenção preventiva e corretiva. E uma situação que quando cai, só você pensar, condição adversa de veículo é manutenção. Só que tem uma que quando cai na prova muita gente erra, tipo, falta de combustível. Falta de combustível. É uma condição adversa de veículo ou do motorista? Um motorista. Muita gente pensa do motorista, mas é do veículo. Por quê? Sério? Ah, professor, mas o motorista que esqueceu de colocar. Sim, só que a falta de combustível é a condição adversa do veículo. Quem é que bebe a gasolina? Aham, o O carro. veículo. Então é do veículo. Do motorista são coisas que afetam ele na etapa física ou mental. Isso aqui, o que pode cair na prova, é sobre a condição física e mental do motorista. Existem vários fatores, tanto físicos como emocionais, que afetam diretamente a capacidade de dirigir. Fadiga é uma das condições, maiores causas de acidentes, pois afeta a tomada de decisões, retarda os reflexos, prejudica a visão. A fadiga é um tipo de cansaço permanente. Para suavizar seus efeitos, recomenda-se dormir, se alimentar com regularidade, planejando as horas de descanso. Atenção! Não se distraia com celulares, fumo, problemas pessoais. Se perceber que sua atenção está falha, procure parar e descansar. A audição, o som, faz parte da comunicação. Buzina, os apitos do agente de trânsito são exemplos. Mas o barulho em excesso prejudica a direção, por isso não ligue o som muito alto e use a buzina quando necessário. Visão é um fator muito importante na condução, faz parte inclusive do processo de habilitação. Iane, sua prova está marcada para que dia, hein? Pro dia 14. 12. Quinta-feira, né? Beleza. Isso. Fechamos essa parte aqui das condições diversas. Deixa eu abrir aqui a outra parte. Bom, dos acidentes de trânsito, nós temos aqui a classificação deles, que são acidente evitável e acidente não evitável, ou chamado de inevitável. Não sei se na sua prova caiu sobre isso, mas lá na prova pode estar caindo já sobre sinistro, ao invés de acidentes, é chamado de sinistro. A última prova que você fez tem quanto tempo? Acho que tem umas 2 semanas. E você lembra desse termo sinistro de trânsito ao invés de... Não, Não, né? Então, se não. na sua prova cai alguma coisa assim chamado de sinistro de trânsito, é a mesma coisa que acidente de trânsito. Tá bom. Beleza? Caiu sinistro, é o mesmo que acidente. Tá? Agora, os acidentes de trânsito, ou chamados de sinistro de trânsito, nós temos aqui chamadas de falhas humanas, que são por negligência, imprudência ou imperícia. Então, os acidentes, ou chamados sinistros, são negligência, imprudência e imperícia. A imprudência é quando a pessoa desrespeita a lei e isso provoca um acidente, ou seja, houve uma imprudência. Negligência, a pessoa sabia que poderia ter feito algo e não fez, e isso provocou um sinistro, um acidente. Ou a imperícia, que é a falha técnica que provocou a situação. Tá?
Agora, o método básico para a prevenção dos acidentes ou chamados sinistros de trânsito são ver, pensar e agir. Ver. Se antecipe ao perigo e esteja sempre atento. Pensando. Pense rápido e decida a ação que deve tomar. E agindo. Age imediatamente, o segundo faz diferença. Então, o método básico para a prevenção de acidentes é ver, pensar e agir. Isso aqui vai servir, por exemplo, para evitar as colisões. E aí que vamos entrar no assunto principal em direção defensiva, que cai muito na prova, que são as distâncias, tá? Nós temos aqui, ó, 4 distâncias. Distância de segmento, distância de reação e distância de frenagem e distância de parada, tá? Primeiro, carro preto está andando aqui a 80 km por hora, enquanto que o carro prata, aqui na frente, ou está parando, ou já está parado. Tá? Como ele observou isso? Através da luz de freio. Então, ele viu o perigo, pensou no que fazer, e começou a agir nesse ponto aqui. Ó. Ele viu, pensou e agiu. A distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que você vê o perigo, pensa no que fazer, começa a agir, é conhecida como distância de reação. DR. Distância de reação. Percorrida desde a visão do perigo até a reação do condutor. Distância de reação. Na hora que ele tocou no freio aqui, o carro para no mesmo instante, no mesmo local? Não. Ele tocou no freio aqui, foi freando, freando e parou aqui. Bateu ou não bateu? Não bateu. Porque o carro prata parou um pouco mais na frente. A distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que ele toca no freio até parar, é conhecida como distância de frenagem. DF, distância de frenagem. Aciona o freio, diminui a velocidade e para totalmente. Distância de frenagem. Porém, existe aqui ainda a distância total. Desde o momento em que você vê o perigo, pensa no que fazer, toca no freio, freia e para. Tudo. A soma da distância de reação com a distância de frenagem é igual à distância de parada. DP. Distância de parada. Percorrida desde a visão do perigo até a parada total. Muitos alunos confundem a distância de frenagem com a distância de parada. Uhum. Por quê? Porque as duas seguem a parada total. Só que a distância de frenagem é desde a hora que toca no freio até parar. A de parada é desde a hora que vê o perigo. Pensa no que fazer. Toca no freio. Freia e para. Tudo. Inclusive, ó, pelas siglas aqui, será que dá para entender alguma coisa? Por exemplo, DR aqui significa o quê? Distância de reação. Não é discutir a relação, não. Tá? DF, distância de frenagem. Não é Distrito Federal, não. Tá? E DP, distância de parada. Na delegacia de polícia, não. Você vai pensar que discutir a relação no Distrito Federal é da delegacia de polícia. E é um método para decorar. Ó. Discutir a relação no DF da polícia. Distância de reação. Mais a distância de frenagem é a distância de parada. Discutir a relação no DF da polícia. É uma coisa. Agora, existe ainda aqui uma quarta distância. Qual? A que você tem que manter entre o seu carro e o que segue à sua frente. Conhecida como distância de segmento. Só que na prova ela pode ser chamada de distância de segurança entre dois veículos, tá? Pode ser distância de segmento ou distância de segurança.
Você ia falar alguma coisa? Não. Então, é a distância que permite uma manobra evasiva. Por exemplo, a direção defensiva, ela fala de um método que é chamado de regra dos 2 segundos. Tá? O carro da frente passou por um poste, uma árvore ou uma faixa de pedestre. Então, você vai fazer uma contagem 51, 52. Ou você pode fazer 1001, 1002. O que eu não posso falar é simplesmente 1, 2. Porque 1, 2 você fala de uma maneira muito rápida. Quando você fala pausadamente, 51, 52, 1001, 1002, 51, 52. Isso você está basicamente contando os segundos. Então, quando o carro da frente passar por um poste, uma árvore ou uma faixa de pedestre, você faz a contagem 51, 52. Quando você faz essa contagem brevemente, você está contando 2 segundos. Então, se ao término da contagem você tiver chegado no obstáculo, quer dizer que você está a menos de 2 segundos do carro da frente. E a regra, ela precisa que você mantenha mais de 2 segundos do carro da frente. Isso faz tanto para pista seca com tempo bom. Por quê? Pista molhada, chuva, neblina, granizo, qualquer tipo de condição adversa, isso você tem que dobrar a distância. Ao invés de 2 segundos, você vai ter que manter 4 segundos. Tá? Entendeu aí? Entendi. Tudo em relação à condição adversa, você dobra. Por exemplo, eu tenho que fazer uma sinalização em primeiros socorros, em que o acidente aconteceu e a via é de 60 quilômetros por hora. Quantos passos você dá para colocar a sinalização de advertência? No caso, você dobra, né? Não, peraí. Ó. A via é de 60 quilômetros por hora. Quantos passos que você dá para colocar a sinalização de advertência? Hum? 2. 60 quilômetros por hora, você dá quantos passos para colocar a sinalização? 60 quilômetros por hora, você dá 60 passos. Ah, tá. E se tiver alguma condição adversa, você vai dar quantos passos? Dobra. Não? Entendi. 60 quilômetros por hora. Você vai dar 60 passos para colocar a sinalização de advertência. Se tiver alguma condição adversa, você dobra. 120 passos. Uhum. Via de 80 quilômetros por hora. Você dá quantos passos para colocar o triângulo? 160. Via de 80 por hora. Você dá quantos passos? Via de 80. Não coloquei nada de condição adversa. 80 passos. 80 passos. Mas se tiver lá chuva, quantos passos? Não entendi, professor. Ó. Teve um acidente aqui. Uhum. Via de 60 quilômetros por hora. Você vai dar quantos passos para colocar o triângulo? 60. Mas se estiver chovendo, dobra. Caso a gente tem que dobrar, tá? Quando tiver condição adversa. Não tem condição adversa, é a velocidade da via, o número de passos. Via de 80 quilômetros por hora. Você dá quantos passos para colocar o triângulo? 80. Mas se estiver chovendo, 8. 80, dobra, vira quanto? 160. 160. Se a via é de 40 quilômetros por hora, ocorreu um acidente, quantos passos que você dá para colocar o triângulo? 40. Mas se estiver chovendo, 80. e isso não é só para chuva. Chuva, neblina, granizo, vento, declive, curva, qualquer tipo de condição adversa que apresentar na questão, dobra a quantidade relatada lá. Mas se não tiver nada disso, é a velocidade, o número de passos. Via, né? Tá bom. Entendeu agora? Entendeu? Agora eu entendi.
Beleza. E agora, ó, a principal causa de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento está menor que a distância de parada. Veja bem, ó, a distância de segmento aqui é de 60 metros. A distância de parada, 57 metros. Bateu? Não. Não bateu. Agora, se a distância de segmento fosse de 56 metros, teria batido? Teria. Teria batido, porque nesse caso, a distância de segmento estaria menor que a distância de parada. Então, ó, anote isso aí que cai na prova. A principal causa de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento estiver menor que a distância de parada. Tá? Distância de segmento tem que ser maior que a de parada. Se ela for menor, bateu. Uhum. Entendeu agora? Entendi. E essas distâncias caem bastante na prova. Não sei se caiu na sua. Caiu? Não. Distância de Eu não lembro. parada, distância de reação, de frenagem. Não, se eu não me engano, caiu sobre parada. Então, aí na prova sempre cai uma dessas ou duas, três, entendeu? Uhum. Então fica ligado aí nessas distâncias, tá? Deixa eu colocar aqui agora o primeiro socorros. Algumas coisas que sobre primeiros socorros, normalmente pode cair a primeira atitude que você toma no local do acidente. Muita gente pensa que é ligar para a emergência. Ligar para a emergência é segundo passo. Primeiro passo é assegurar, né, fazer a segurança local, que vai desde estacionar seu veículo após o acidente, sinalizar o local, prevenir incêndio, prevenir descargas elétricas, prevenir deslizamentos. Isso é a primeira atitude que se toma no local do acidente. Uhum. Espera aí só um pouquinho. Agora, depois você liga para ajuda especializada, que vai Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, SAMU, Corpo de Bombeiros. Essa é a ajuda especializada que você liga depois. Muita gente pensa que a primeira coisa a se tomar no local do acidente é ligar para a emergência. Não, isso é o segundo passo. Primeiro você faz a segurança local, depois liga para o local de emergência, né? Depois você tem afastar curiosos, acalmar as vítimas e aí verificar os sinais vitais das vítimas, tá? Uhum. Outra coisa, primeiro socorros é bem sugestivo também. É muito voltado ao que você faz em situações de emergência, tá? A primeira coisa, quem tem prioridade de atendimento é a pessoa que está sangrando muito. Se cair na sua prova em algum momento, quem tem prioridade de atendimento em primeiros socorros é a pessoa que estiver sangrando muito. Tá. Aí você tem respiração, método voz. RCP. Primeiro, vamos falar aqui sobre a classificação das hemorragias, depois falar sobre asfixia. Ó, hemorragias. Sobre a hemorragia caiu na minha Então, prova. tem dois tipos de pergunta. Os tipos de hemorragia e a classificação das hemorragias. Os tipos de hemorragia. A hemorragia pode ser por vaso, veia ou artéria, tá? Vaso capilar, que é a parte superior da pele, tá? Veias, que é hemorragia de veias, e artérias, arterial. A classificação das hemorragias, elas são duas: hemorragia externa e hemorragia interna.
Na hemorragia externa, é quando o sangue jorra, né? E na hemorragia interna, você não percebe o sangue saindo, tá? Que é a pior. A hemorragia interna tem características: sede intensa, não dê água a pessoas acidentadas, porque pode provocar uma hemorragia generalizada, então não dá água. Cianose pode estar na asfixia e na hemorragia interna, que a pessoa fica roxa. Sudorese, suor frio. Palpitação, batimentos acelerados, batimentos cardíacos acelerados, tá? Por que eu falei deixar a asfixia para depois? Porque a asfixia é quando a pessoa está perdendo a respiração. É o cessar de fornecimento de oxigênio aos pulmões, podendo ser por asfixia, afogamento, envenenamento. O estado de imobilidade respiratória, a cianose e a inconsciência são os sinais típicos de asfixia, que podem dar uma aparência de morte ao acidentado. No entanto, se socorrido imediatamente, pode-se restabelecer a respiração, garantindo-lhe as trocas gasosas nos pulmões. Assim, salva-lhe a vida. Causas prováveis: choque elétrico, pancadas fortes. Né? Os sintomas: a ausência de movimentos respiratórios, a agitação, ansiedade, dificuldade de respirar e falar e tosse é no início da asfixia. Cianose, lábios e linhas roxas, midríase, pupilas dilatadas, já está bem avançado a asfixia. Aí nós temos aqui a respiração artificial, ou também existe a manobra de Heimlich. Que é isso? Ó, a manobra de Heimlich, a pessoa está sofrendo um entupimento, não está deixando a pessoa respirar. Num bebê, colocar ele no antebraço, com tapinha nas costas, tentar retirar esse objeto ou corpo estranho pela boca ou pelo nariz. Já num adulto, segura ele por trás e com golpes, assim como se fosse um J, né, para cima, tentando retirar este objeto ou corpo estranho pela boca ou pelo nariz. Se cair na prova, o nome desse tipo de manobra é manobra de Heimlich. Beleza? Caiu na sua prova, Yane? Caiu. Então, manobra de Heimlich, manobra para casos de asfixia. Crise convulsiva não tem muito o que fazer, né? É deixá-lo de lado, né? Não conter o paciente à força, não colocar nada na boca dele, tentar fazer com que ele venha salivar de lado para ele evitar uma asfixia com a própria saliva. Ei, professor. Oi. Testa como voltar depois, viu? A aula que eu tava tentando entrar, que não tava conseguindo. Então, Depois mano, voltei eu a não aula, vou ter por favor. como voltar mais, eu vou te mandar a gravação depois, não tem como voltar tudo, porque foi muita coisa. Já são 9h40, a aula começou 7 horas. Ah, não, tudo bem, então. É que eu tava tentando entrar, que não tava conseguindo. Colocou seu número lá, então. Então, eu falei com a Iane mesmo sobre isso. Eu falei, Iane, desde 7 horas, era 7 pessoas, entrou um. Eu não posso voltar tudo agora e falar tudo de novo, entendeu? Não, colocou seu me manda lá pra mim, no privado. Não, Aí eu beleza. assisto a aula. Não, vocês Tá vão bom? receber, você vai receber a gravação. Não tem como fazer tudo de novo, mas não. Aí você tá passando que vai cair na prova lá, né? Não, aí, hoje eu falei para a Iane, já está na gravação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e mecânica. Amanhã vai ser legislação, aí amanhã a matéria mais importante. Eu até estava pensando em adiar essa matéria para segunda-feira, para ver se o pessoal entra, porque eu fiquei esperando aqui, ó, tempão, ninguém entrou. Eu paguei quarta-feira, você viu, né? Uhum. A minha parte lá. Bom, continuando aqui, hemorragia Isso, vamos lá. interna. Causa sede intensa, cianose, extremidades arroxeadas, sudorese, palpitação. Já o caso de fratura também são classificadas em duas. As fraturas são fraturas fechada e fratura aberta, exposta. Fratura fechada é quando o osso não aparece na superfície da pele, e a fratura aberta, exposta, quando o osso rompe, né, a pele e músculos, tá? Fratura do crânio sempre é grave, necessitando de cuidados médicos imediatos, lesão do crânio, perda de sangue pelo nariz ou ouvidos, perda de consciência ou semiconsciência, manter acidentado em decúbito dorsal, que é deitado com o rosto para cima, tá? Envolver a cabeça com almofadas ou pano,
né, imobilizar a cabeça com almofadas, havendo hemorragia, aliás, havendo parada respiratória, providenciar respiração artificial, e havendo parada cardiorrespiratória, RCP da chegada do socorro. Fratura da coluna. Nunca, se na prova em algum momento falar sobre fratura da coluna, o que fazer, não toque em vítimas com fratura de coluna. Tá? Suspeita de fratura de coluna, você tem que deixar a pessoa imóvel. Tá? Não tocar. Beleza? E outra coisa, esperar o socorro chegar, porque você pode provocar uma piora da situação, tá? Enquanto que queimaduras, a única coisa que você tem que utilizar é água corrente limpa para tentar aliviar a dor. Única coisa que pode ser feita em queimaduras, tanto de primeiro, segundo ou terceiro grau. A pele é dividida em 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Então, para queimadura, seja de primeiro, segundo ou terceiro grau, é utilizar água corrente limpa para aliviar a dor. Beleza? Eu vou colocar aqui algumas questões. Deixa eu pegar aqui. Ó, a contaminação pelo vírus da AIDS, né, HIV, ocorre de várias maneiras. Não corre risco de contaminação quem? Não corre risco de contaminação quem estiver socorrendo usando luvas, executando a respiração de boca a boca, sem máscara, socorre a vítima fazendo higiene após o atendimento ou se alimenta bem e toma vitaminas. No caso, a alternativa A. Isso. Hoje em dia, você tem que tentar evitar ao máximo ter contato com a vítima. Hoje em dia, muitas questões na prova sobre primeiro socorro são voltadas a isso. Não tocar diretamente na vítima, mas tentar fazer procedimentos, mas sem tocar diretamente na vítima. Letra A. Se tocar é pior, né? Se tocar, você piora a vítima e se contamina também. Exatamente. Se alguém sofre algum traumatismo facial e desmaia, que pode causar obstrução nas vias aéreas. Sangue do nariz que entope a garganta, dentes quebrados que podem ser engolidos, próteses dentárias obstruindo ou todas as alternativas? Todas as alternativas. Todas as alternativas, né? Tanto sangue quanto os dentes quebrados ou prótese dentária, tudo isso pode causar obstrução e obstrução das vias aéreas, causar uma asfixia por corpo estranho. Todas. Se um ferimento esguicha sangue no mesmo ritmo da pulsação, conclui-se que houve o corte de quê? Pele, nervo, veia ou artéria? Artéria. A artéria que esguicha. Então, esse é o pior tipo de hemorragia. Não. A hemorragia arterial. Tem que fazer uma compressão, elevação do membro e conduzir essa pessoa ao hospital urgentemente. Então, artéria. Ao perceber uma pessoa tendo convulsões, o que você deve fazer? Não interferir, porque isso passa espontaneamente. Abrir a boca da vítima com um pano entre os dentes para evitar que ela morda a língua. Pedir ajuda para imobilizar a vítima, segurando firmemente. Proteger as partes superiores contra traumas. Virá-la de lado em caso de salivação abundante. Alternativa D. Isso. Proteger as partes superiores contra traumas, virá-la de lado em caso de salivação, para que ela não sofra uma asfixia. Então, letra D. Certo. Qual é a ordem dos casos que representam sequência correta de atendimento às vítimas? Sinalizar a área, avaliar os estados das vítimas, ligar a ajuda especializada. Qual que está na ordem certa aqui? Sinalizar a área. Não, é a 1. Qual dessas aqui tem a ordem certa? Não. Alternativa B. 1, 3, 2? Espera, professor. É primeiro sinalizar, depois ligar e depois avaliar o estado. Muito bem. Você primeiro sinaliza o local, faz a segurança local. Depois você
liga para ajuda e depois você avalia o estado das vítimas, que você vai conversando com o socorro e falando, ó, vítima tá assim, vítima tá assim, vítima tá assim. Aham. De boa. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao quê? 192? SAMU. SAMU? Pra mim é SAMU. Isso. 192 é SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 193 é Corpo de Bombeiros. Polícia Rodoviária Federal 191. Uhum. Polícia Militar 190. Tá? Então, SAMU 192. Ao sinalizar e ligar para ajuda, o que deve verificar na vítima em primeiro lugar? As alternativas. Todas as alternativas, né? Tem que avaliar tudo. Depois que já sinalizou o local, você ligou para ajuda, você vai verificar tudo. Sinais vitais, estado de consciência, hemorragias e fraturas, tudo. Tudo. Qual a classificação das hemorragias? Alternativa A. Hemorragias. A. Hemorragia pode ser Pera. interna, externa É ou aberta aberta e e fechada. Aberta e fechada. É interna e externa. Ai, Fechada professor. é fratura. Fratura é aberta e fechada. Hemorragia é interna e externa. Confunde mesmo. Cuidado. Em uma rodovia acontece um acidente à noite. Quantos passos deve ser dado para colocar a sinalização? Ó, você, Iane, você que está aí desde comigo, ó. Está aqui ali, noite. Camisa bonita, hein, professor? Oi? Professor, Camisa bonita, hein? mas sobre a questão de chuva, igual a gente fez lá naquele Então, exercício. mas ó, chuva ou noite é É condição a mesma adversa. coisa. Mesma coisa. Chuva E é ou noite. rodovia, que fala de rodovia. É, exatamente. Então, no caso, seria os 80 por a letra B. 80. Ó, rodovia é BR. Média. Oitenta passos longo. 60 passos longo. 110 passos longo. 220 passos longo. Ó, você pega uma rodovia. A rodovia, normalmente, qual é a velocidade nas rodovias aí, BRs? 60, 70, 80. Não, 110 para veículos leves. Você vai viajar, você vai a 110. É, exatamente, é 110 mesmo. Então, se é 110 e está à noite, quantos passos que você dá para colocar a sinalização de advertência de um acidente? 160? 220, sempre dobra. 220. Ô, Iane, por que você ficou calada nessa? É porque eu tava fazendo as contas. Você Mas eu viu já a ia sinalização, responder. É porque eu copiei o exercício, aí eu tava vendo qual que você faria entrou mais no final. sentido. Você não viu, você entrou no final. Ó, a Foi, velocidade é verdade. a velocidade da via, ela determina o número de passos para colocar a sinalização. Só que quando você tem uma condição adversa, noite, chuva, neblina, granizo, qualquer condição adversa dobra a quantidade de passos. Então, se a via é de 80 dá 80 passos. Mas tem alguma condição adversa, 160. Como é uma rodovia é tipo uma BR. BR, você anda a 110. Mas como tem uma condição adversa que é à noite, 220 passos. Dobra a quantidade de passos. Beleza? Ah, essa eu sabia. Ó. Eu estudei ele, acabei esquecendo, eu não sabia dessa. Pois é, por isso que deu 220 passos. Tá? Além do triângulo, qual outro tipo de sinalização que pode ser utilizada? Sinalização gestual, sinalização gestual, sinalização sonora,
Sinalização verde, galhos e de árvores. Alternativa D. Além do triângulo, qual o outro que pode ser utilizado como sinalização? Os galhos. Isso. Pode ser colocado galho de árvore na faixa que é referente ao acidente. Letra D de doideira. Tá? É verdade. Sinalização verde. Teve um acidente, você sinaliza com triângulo e espalha galho de árvore na faixa referente ao acidente. Quase toda semana eu vejo. Ao solicitar socorro especializado, deve-se informar o quê? Como é que é? Você ligou para a emergência. O que você deve informar? Letra C. Muita coisa. Não sei pra mesmo. Pera. E quando a pessoa passa mal dentro do carro, o que deve fazer? Ó, dentro do carro, muita gente pensa que tem que levar ela diretamente no hospital. Na verdade, a regra fala que você tem que parar o carro e solicitar o socorro. Porque, dependendo da situação que ela está, se você ficar movimentando demais o carro, ela pode piorar o A estado. situação. Você vai pular quebra-mola, você vai andar em alta velocidade, então isso pode piorar o estado da vítima. Então é parar o carro e solicitar o socorro. A regra seria essa, né? Mas ninguém faz isso, todo mundo vai querer ir logo para o hospital. Né? Verdade. Mas e aí, ao solicitar o socorro, deve-se informar o quê? Um grave dos ferimentos. Todas as alternativas estão corretas. Todas? Eu acredito que não. É todas. Sério? Ó, você tem que ligar para a emergência. Você já sinalizou o local. Já fez a segurança local. Aí você, local exato do acidente, descrição das vítimas e gravidade dos ferimentos. Tem que informar tudo. Em caso de acidente com motociclista, a forma correta de prestar socorro. Retirar imediatamente o capacete. Não. Não. Se houver lesão na coluna, sentar o piloto para verificar se há lesão. Não. A água para o acidentado ou todas as alternativas estão incorretas? Todas as alternativas estão incorretas. Isso. Letra D de doideira. Nossa. Todas estão incorretas. É essa mesmo. Eu ia botar a B, ó. Quase. D de doideira, todas estão incorretas. O atendimento inicial feito em local de acidente visa o quê? Socorrer evitando despesas hospitalares, Não. manter sinais vitais e evitar o agravamento do estado da vítima, manter a vítima viva sem se preocupar com as consequências, Não. fazer a ocorrência evitando ir à delegacia. A questão B. Pra mim é a letra C. E aí? Pra mim é C. Não sei. Ó, atendimento inicial, primeira coisa que se faz no local do acidente, manter os sinais vitais e evitar o agravamento do estado da vítima. O objetivo de primeiros socorros é você manter a vítima viva. Tá? Eu tô certeza. Mas evitar o agravamento da vítima. Eu acertei. Se acidente envolvendo cargas perigosas, com liberação de produtos químicos no meio ambiente, deve-se o quê? Acionar um caminhão-pipa para jogar a água e limpar ou liberar a área, tentar liberar a parte da via sinalizando, isolar rapidamente o local, ficar afastado o máximo possível e ligar para 193, ou afastar o máximo possível do local, abandonando o veículo no acostamento. E aí? A letra D. Acredito que seja a C. Tem produtos químicos, hein? A C? Letra C. Ó, tem produto químico, você tem que se afastar do local. Qualquer produto perigoso, carga perigosa, se afaste do local. Não fique no local. Tá? Rapidamente ali.
Menino da cabeça boa. Quais os tipos de hemorragia? AC? Hemorragia, as coisas são quais? Hemorragia. É B. Hemorragia interna e externa, ou aberta e fechada? Os tipos de hemorragia, não é a classificação. As hemorragias, os tipos são de artéria, veias e vasos capilares. Agora, se fosse a classificação, seria interna e externa. Classificação. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho. Não vai estar aqui, ou não. Queria achar as classificações. A hemorragia, os tipos é artéria, veia, vasos capilares, tá? Qual a característica da hemorragia de artéria? Alternativa A. Sangramento. Hemorragia de artéria, sangue jorra, fluxo pulsante na cor vermelho vivo. Isso é hemorragia de artéria. E a hemorragia de veia? Deixa eu ver. Alternativa C. De veia, hein? Sangramento constante na cor vermelho escuro, tá? Hemorragia de veia, de artéria, fluxo pulsante. A hemorragia de veia, fluxo constante. E a hemorragia de vasos capilares, que é a pele, os poros. Letra D. Acho que é a letra A. Não. Não é não? De vasos. Letra D, professor. Sangramento lento e estável, tá? Isso não é grave, não. Hemorragia de vaso não é grave, não. Uma pessoa foi atropelada e está caída no meio da rua. O que fazer em primeiro lugar? Alternativa C. Sinalizar o local e ligar para ajuda. Falei desde o início. Você não estava aqui, o Everton, mas no início eu falava, ó, primeira coisa que se fazer no local de acidente é fazer a segurança local e depois ligar para ajuda. Muita gente pensa que é ligar para ajuda primeiro, mas primeiro é fazer a segurança local. E qual é o conceito de primeiros socorros? O que é primeiros socorros? Alternativa B. São os procedimentos após a chegada dos socorros. E a B? São os primeiros procedimentos em favor à vítima de acidente até a chegada da ajuda especializada, evento não premeditado, sei lá. Evento não premeditado que resulta em dano a veículos, lesões e pessoas. E todas estão corretas. Professor, é a letra A. São os procedimentos após a chegada do socorro? Isso. Mas se fala sobre primeiros socorros. Primeiros socorros são os primeiros procedimentos em favor da vítima até a chegada da ajuda. É antes.
Depois já não é primeiros socorros. É antes. Ah, é antes, né? Primeiro Letra socorro B. é antes Cadê? da chegada da ajuda. Então, letra B. Nas rodovias federais, o número 191 corresponde ao quê? 191. B, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, letra B de bola. Em um acidente, deverá receber atendimento prioritário a vítima que estiver Alternativa C, sangrando muito. sangrando muito, hemorragias. E acabou. Encerramos por aqui. Olha só, galera, vocês dois que vieram aqui ainda, né? Depois eu vou estar enviando para vocês. Vou liberar algumas aulas de revisão anterior e vou mandar para vocês os vídeos, tá? Esses vídeos aqui eu vou ter que esperar, né, ficar pronto para depois estar mandando para vocês, beleza? E os materiais também usados na aula eu vou estar mandando para vocês depois também, tá? Tá bom. E amanhã eu queria ver com vocês, o que vocês acham? A aula amanhã, 7 horas da manhã, ou é melhor deixar para segunda-feira à noite? E assim, eu não estou muito bem, não, estou muito triste, porque eu pensei que a aula ia ter mais gente, eu não fiquei muito animado, não, com essa aula. Ué, se a pessoa quiser fazer na segunda-feira, seria melhor que eu, né? Se não for contar bem, né? Só tá nós três aqui. Pois é, e Anne, Pra mim também seria melhor. não posso deixar para segunda-feira à noite? Pode. Beleza, então, porque o Vai pessoal não tá muito bem. começar aqui a segunda-feira. 7 horas. Às 7 horas, né? Começar 18, 18h30. Aham. Eu pergunto lá no grupo qual o melhor horário para vocês, beleza? Tá bom. Vou parar É, aqui. só tá melhor, tá de bom também. Beleza. Vou parar aqui a gravação.